O dever, a tarefa ou a lição de casa tem se constituído, sim, matéria de interesse tanto para a família como para nós professores. Do lado da família, há toda uma preocupação sobre como melhor realizar esse acompanhamento, o tempo para fazê-lo, de que forma eles devem proceder à orientação e até onde eles podem ir. Já do nosso lado, escola, todo um cuidado sobre que tipo de atividades nós devemos enviar, como diversificar, como garantir o atendimento individualizado e mais ainda, minha gente, como se todos esses pontos não bastassem, existe por detrás dos bastidores uma zonazinha de tensão em que se levanta a seguinte dilemática. Mas será que os deveres de casa eles são mesmo necessários? Eles não deveriam ser abolidos? Pois é, existe uma corrente que defende esse ponto. Como vocês podem ver, a gente tem aqui para hoje, olha, uma conversa extremamente relevante. Então vamos lá para essa nossa conversa de mais uma websérie Nossa Família e Escola. Olá, meus amigos, eu sou a professora Sheila Fontinelli, doutora em Educação. Toda semana venho por aqui e trago conteúdos relevantes sobre a formação e a educação humana, sempre com foco na relação família-escola. Por quê? Eu acredito que é por meio dessa integração que nós realmente forjaremos um grande projeto educativo. E agora eu te faço um convite. Vamos estreitar também essa nossa relação? Olha, eu vou combinar contigo o seguinte. Se você ficar até o final, gostar do conteúdo, você se inscreve no canal se não fez, dá o teu gostei e compartilha. A minha intenção é que realmente nós possamos forjar mais um grande movimento de educadores, pais e professores humanistas. Tá bem? Vamos divulgar aí o bem, porque a nossa sociedade, ela realmente está precisando. Mas vamos lá. Como tornar envolvente a experiência do dever de casa? Inicialmente, eu quero aqui esclarecer qual é o nosso entendimento sobre as lições de casa, contra ou a favor, né? Bom, depois que eu passei por uma jornada longa de orientar família, pais, professores, escolas, pedagogos, eu tenho a clara compreensão de que as denominadas tarefas de casa são sim relevantes. Porém, desde que, guarda isso, são relevantes, porém, desde que. E para validar esse entendimento, eu já sugiro que você leiam aí na descrição um artigozinho que eu deixo para vocês com muito carinho e que trata exatamente sobre o seguinte: o surpreendente êxito do sistema educacional finlandês. Como vocês sabem, a Finlândia ela possui um sistema de educação considerado exitoso e ela adota sim as tarefas de casa. Em consonância com essa abordagem finlandesa, nós vamos encontrar a via pedagógica do humanismo. Com toda certeza, dá lá uma lidazinha no artigo. Mas agora eu te pergunto, onde é que começa a experiência da tarefa de casa? Onde é que vocês acham que começa? Onde é que ela se inicia? Bom, essa experiência ela não começa de fato em casa. A experiência da tarefa de casa ela começa na escola. É preciso que nós, professores, possamos refletir profundamente sobre o sentido dessa tarefa que nós enviamos para casa. Eu quero dizer que nós não precisamos suspender nem abolir tarefas de casa, mas sim, nós precisamos ressignificá-las. E para isso eu quero chamar a atenção a ti de 4 pilares pedagógicos que sustentam essa prática e nos permitem compreender a sua importância. Assim, o dever de casa, ele precisa existir. Para quê? Pilar de número 1. Primeiro, criar um hábito de estudo em casa. Isso eu já até disse na primeira parte aqui do nosso encontro. 2. Reforço da aprendizagem. Repetimos. 3. A fim de propiciar um espaço efetivo
de acompanhamento da família em relação ao ensino e aprendizagem da criança e do jovem. E eu reitero esse ponto. Até aqui está tudo bem, não tem nada de novo nessas razões. Mas o quarto pilar. Esse quarto pilar é o que eu considero mais relevante. Ele é o seguinte, gente, presta atenção. As tarefas de casa precisam gerar e se focar no autoestudo. Autoestudo, grava isso, e essa é a diferença. O autoestudo é a capacidade que todos nós possuímos, mas que precisa ser estimulada. Ela gera aprendizagem. Em outras palavras, o autoestudo é ser consciente do que nós aprendemos. É o aprender a aprender. O autoestudo é, de fato, a oportunidade para que as crianças e os jovens eles se vinculem ao gosto pelo estudo e que percebam que são gestores de suas aprendizagens, que eles podem construir a sua autonomia. E, gente, esse é o real sentido do dever de casa, o qual daqui para frente, inclusive a partir desse momento, tá bem, eu vou passar a designar não como tarefa de casa, mas como uma tarefa de estudo, para que essa intenção do autoestudo fique muito clara como cerne, objetivo e meta dessas tarefas. As tarefas de estudo, elas têm a intenção de que a criança e o jovem perceba o plano do jogo da aprendizagem, é isso mesmo, o plano do jogo da aprendizagem, que aprender é um dos maiores objetivos da vida. Aprender está diretamente vinculado à vida. E assim eles vão adquirindo não só os hábitos de estudo, mas irão paulatinamente, com o tempo, se engajando com essa vontade, com esse desejo, gente, de aprender, descobrir que gosta de estudar, descobrir quais são os seus interesses, perceber, inclusive, a forma melhor de estudar. Estão percebendo o fundamento desse estudo? Vai permitir também que ele aprimore o seu desenvolvimento a níveis de conhecimento cada vez mais avançados. Ele perceba isso dentro dele. Haveria sentido mais humanista que esse de identificar o saber como a razão de ser da vida? E pautado nisso é que eu vou trazer para vocês o axioma da pedagogia logosófica, que eu sempre falo aqui no canal, que nos remete exatamente a essa questão. O saber é a razão de ser da existência do ser humano na Terra, a primeira e a última de suas tarefas. Gonzales Pecote. Pois é, quando nós chegamos a esse mundo, a primeira coisa que fazemos é aprender a respirar, não é? A receber o mundo por meio da respiração. E depois, quando partimos, nós inspiramos e aprendemos a desprender. Pois é, pessoal, como sempre eu digo aqui no canal, que a educação, ela começa mesmo por dentro. Não tem outro lugar para ela começar. E agora eu quero te perguntar, como é que a gente transforma essas tarefas de estudo mais envolventes? Bom, eu falei dos 4 pilares anteriores, o último, o autoestudo, e agora eu vou trazer 4 orientações, tá bem? A orientação de número 1 é sobre a idade para iniciar as tarefas de estudo. Quando é que a gente começa a mandar essas tarefinhas para casa, né? Tudo isso. Bom, o que eu quero dizer é que as tarefas de estudo, elas podem começar na educação infantil, desde que sejam ocasionais, a partir de atividades, vamos dizer assim, mais integradoras, lúdicas, de pequenas pesquisas, e eu vou exemplificar exatamente esse ponto através de uma vivência que eu tive outro dia com a minha sobrinha. Bom, a minha sobrinha tem 5 aninhos, ela estuda na educação infantil, e outro dia ela disse assim, tia, me ajuda a fazer uma tarefa. Estava passando uns dias lá e ela me pediu isso, né? E a tarefa era exatamente o seguinte, a professora pediu que ela desenhasse um invento. Sim, fizesse assim, uma criação dela, um invento, uma máquina, sei lá o quê. Mas o objetivo é que esse invento pudesse fazer o bem a muitas pessoas.
E aí a minha sobrinha falou assim, tia, já sei uma varinha do bem, uma varinha mágica do bem. Eu conversei com ela, né? Falei, bom, o que que é o bem? O que que você compreende que é o bem? Onde é que se encontra o bem? E então ela parou para pensar assim um pouquinho. Ah, o bem. O bem, será que o bem está na varinha? Ou será que nós temos uma varinha dentro de nós? E aí ela disse, tia, nós temos uma varinha mágica dentro de nós. Nós temos a varinha da vontade de fazer o bem. Falei, ah, muito bem. Então, essa varinha que você está aí querendo criar, inventar, ela vai representar essa varinha da vontade. Pois muito bem, gente. Nós começamos a desenhar e ela colocou colorido, ela fez aquele trabalho com tanto gosto, ela estava tão motivada com aquilo. 15 minutos ela fez a tarefa de casa, 15 minutos. E aí depois ela perguntou, tia, nós não poderíamos fazer mesmo essa varinha? Eu falei, como assim? Ela construía a varinha. Eu falei, podemos, você tem material? Aí lá foi ela, a mãe também atrás do material. E o que aconteceu foi que nós construímos a varinha, ela levou a varinha para a escola e a professora achou maravilhoso, porque ela foi além da proposta inicial. Vocês estão vendo, minha gente? A minha sobrinha, ela teve a oportunidade de partilhar o trabalhinho dela com os coleguinhas, com a professora, chegou toda animada. E eu te pergunto, isso é ou não é uma tarefa de estudo para a educação infantil? Pois bem, vamos agora à orientação de número 2. Tarefas de estudo precisam ser pontuais, claras, objetivas e não ocupar uma segunda jornada de estudos das crianças e dos jovens. Esse tem sido um ponto assim recorrente que os pais mais colocam em relação ao problema da tarefa de casa. Vocês viram essa experiência que eu contei ainda há pouco para vocês? Quanto tempo levou essa atividade de estudo? Gente, foi no máximo 15 minutos de execução. O resto, os outros 20, foi o resultado do estudo da motivação dela, mas bastava ela levar a tarefinha. Eu recordo, inclusive, que na minha infância, por vezes, gente, eu levava para casa tarefas que eu ficava 2, às vezes até 3 horas realizando, não sobrava tempo. Não sobrava tempo, às vezes, para brincar. Quando terminava o dia, eu já estava assim, exausta. Ou seja, as tarefas de estudo, elas podem ir de 15 minutinhos, 20 lá, dependendo da faixa etária na educação infantil, e com as crianças do ensino fundamental, no máximo aí 1 hora, né? E se tratando especialmente de crianças acima dos 8 anos. Nada de serem exaustivas e extensivas. Podem acreditar, o foco é na aprendizagem. Orientação de número 3. Outro ponto que eu considero importantíssimo. Tarefas de estudo são para as crianças e para os jovens e não para vocês, papais, família. Presta atenção nisso, tá bom? Então vocês têm que ficar muito atentos em relação a isso. E quanto a nós, escola, quando nós remetemos uma atividade para casa, nós precisamos considerar como é que esse trabalho ele precisa ser feito em casa, como se fosse feito na mesma gestão e organização da escola. Ou seja, fazer aí o levantamento do tempo, do grau de dificuldade que a criança terá, se vai ser realizado com parcial autonomia, ou seja, aquelas atividades que são assim baseadas em fontes não acessíveis ou que requer uma bagagem, gente, de conteúdo que a família de repente tenha muita dificuldade para realizar o acompanhamento, precisa ser revisitado. Também é importante recordar que as tarefas de estudo precisam ser de reforço, criativas e não relativas a conteúdos novos. Isso precisa ser realizado na escola, porque isso pode colocar abaixo os nossos melhores propósitos, aqueles pilares lá que eu falei no início. Quanto à família, eu quero indicar que vocês acompanhem. Eu vou já falar desse acompanhamento como deve ser. Façam uma intervenção necessária. Deixem a criança, o jovem, praticar autonomia. Desprendam-se daquele hábito de, não, tem que levar tudo certinho para a professora, tem que chegar muito bonito na escola. Não, é a criança, o jovem que precisa fazer.
Orientação de número 4. Gente, presta atenção, as tarefas devem ter relevância, devem favorecer o surgimento das inquietudes, devem provocar a inteligência da criança, fazer com que ela queira aprender. Eu já falei isso, envolvente. E agora eu vou apresentar para vocês 2 atividades aqui, uma que eu considero tarefa de casa comum e a outra uma tarefa de estudo. Observem a diferença. Digamos que seja proposta a seguinte tarefa de casa para uma criança de 8 anos. Faça uma pesquisa em folha de papel A4 com até 20 linhas. Escreva uma redação sobre os peixes, seu habitat, como vivem, o que comem e termine com ilustrações. Agora compara com essa que eu considero uma atividade de estudo. Ela está organizada em 2 momentos, uma atividade oral e uma outra atividade escrita. A atividade oral que a professora proporia seria a seguinte, também sobre os peixes. Procure saber a diversidade de peixes existentes para contar aos colegas em sala, ou seja, ela já está preparando para um momento de troca de ideias, de partilha na escola. A criança não precisa escrever nada, ela vai simplesmente guardar na memória e levar para o outro dia a fim de partilhar com os colegas. E a outra, traga uma pergunta e uma curiosidade sua sobre os peixes, por escrito. Olha aí que coisa bastante interessante. Vocês estão percebendo então a diferença de uma atividade para outra? Primeiro, quanto tempo levaria a família para concluir com a criança a tarefa de número 1? Já imaginaram? O estudante precisaria dos pais ali o tempo inteiro monitorando, vocês não acham? E o que vocês me dizem da atividade 2? Bom, ela tem foco na aprendizagem, tem foco na vontade de saber, tem foco no interesse do indivíduo, tem foco no ser. Gente, envolve família, envolve colega, envolve professor, pode até envolver a comunidade. Se nossas tarefas de estudo se concentrassem nessa linha reflexiva que eu estou trazendo aqui e motivadora da vontade pelo conhecimento, gente, se movimentaria realmente uma grande vontade de aprender e o hábito de pensar, de refletir. E já por parte da família, para que uma tarefa de estudo seja interessante, isso é para você, família, é que os pais se envolvam com essa atividade. Vocês precisam se envolver. Como? Primeiro, criando esse ambiente afetivo para esse momento, estarem presentes ali, se fazerem presentes, participar dessa atividade, entrar no clima, né? Como eu fiz lá com a minha sobrinha, em que nós acabamos construindo, inclusive, a tal varinha, bastava ela ter desenhado. E evitar isso que eu vou te dizer agora. Presta muita atenção, muito importante isso, na formação e na educação das crianças, dos jovens. Dar recompensas. Ou seja, olha, quando você terminar, viu, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, aí você vai poder brincar. Gente, isso faz com que a criança ela desenvolva a seguinte lógica. Estudar não é bom, estudar é uma atividade que eu sou obrigada a fazer, e estudar só é bom porque me permite que eu faça o que eu gosto depois. Logo, elas começam a chegar à conclusão de que estudo não é bom e se a criança daqui a pouco não gostar de estudar, eu acredito que tem muito a ver com esse hábito. Tá certo, minha gente? Aliás, sobre a questão do estudo, olha, vou deixar um cardzinho aí, acompanhe esse vídeo que fala sobre ele não gosta, não quer estudar. Tem uma rota assim fantástica para você, família, para você, escola. Isso ajuda bastante. Muitos elementos aí. Mas hoje a nossa conversa aqui foi completamente diferente, porque humanisticamente a tarefa de casa, ela precisa ser revisitada. Ela é importante, sim, desde que, lembra que eu falei lá atrás? Desde que seja uma tarefa de estudo.
Criemos, então, tarefas que sejam mesmo, gente, de estudo. Aproveitem tudo isso que eu trouxe, todo esse conteúdo que eu trouxe para vocês. Eduquemos para o ser, não deixemos o ser fora da educação. E aí o que eu quero dizer para vocês é que educar é para humanizar. Eu te encontro aqui semana que vem. Segue o canal, deixa o teu joinha aí se você realmente gostou. E um beijo no coração. Abraços!